Boa noite, professor. Boa noite, professor Antônio Carlos Fernandes. Que prazer e honra ter essa live hoje com você. Seja bem-vindo à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. E o tema que a gente traz hoje é um tema muito instigante, professor. Nós temos um instrumento de tutela, de defesa de vários direitos culturais, ambientais e uma inexpressividade social com relação a essa proteção desses direitos. Então, eu quero lhe agradecer e já passo a palavra para você explicar para a gente como foi, o que lhe motivou a entrar com a ação popular para defender a Renca, que é uma área protegida na região norte, quer dizer, não é nem a sua região, você mora na região nordeste. Então, qual foi o principal motivo que levou você a exercer essa cidadania ambiental? Blaine, o principal motivo, minha querida, é o de sempre, é a minha cidadania. Eu fico verdadeiramente incomodado quando eu vejo o governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal, com práticas ilegais, práticas que fogem do que deveria ser, dos princípios da Constituição. Eu sou um constitucionalista, a minha formação é muito no direito público, notadamente no direito constitucional, e me incomoda muito quando eu vejo os princípios constitucionais, as regras, os pilares básicos dos nossos direitos, né, da nossa estrutura normativa, sendo desrespeitada pelos governantes. Então, basicamente, é a minha cidadania, porque eu, do ponto de vista formal, não sou nenhuma autoridade. Eu sou um professor universitário, eu sou um aposentado, eu não exerço qualquer cargo público ou comissionado ou de qualquer outra forma. É o cidadão que fala, é a cidadania que fala, tá certo? E eu tenho já mais de 20 anos nessa área. Ou seja, a primeira ação popular que eu entrei está exatamente com 20 anos. Foi na época da privatização do Banco do Estado do Ceará. E de lá para cá eu tenho todo um histórico de uso da ação popular como instrumento de defesa da moralidade administrativa, do meio ambiente, não é? Tenho tido sucesso, graças a Deus, em quase todas elas, principalmente nessa de Renca, que nós vamos falar hoje, tá bom? E o que me deixa mais feliz ainda, professora Blaine, é que eu percebi que está se popularizando o uso da ação popular. Tá? No Brasil todo, são várias as pessoas que usam, muita coisa já foi corrigida através de ações populares. Não que eu tenha iniciado aquela determinada ação, mas eu, de certa forma, Blaine, tenho uma sadia vaidade de ter desbravado isso, de ter tornado a ação popular conhecida dos brasileiros, e eu divulgo muito nas minhas salas de aula, com os meus alunos, toda a vida que falo de cidadania, porque é um instrumento, não é? A ação popular é um instrumento que pode ser usado por qualquer cidadão, não precisa sequer de advogado, até esses formalismos normais do peticionamento podem ser inobservados por um cidadão comum. Ele pega uma folha de papel e, se tem computador, ele usa, se não tem, ele escreve até à mão, dirige a um juiz, e o juiz analisa a coerência, o mérito daquilo e dá uma decisão. Não paga custas, não tem ônus de sucumbência. Quer dizer, uma coisa extremamente simples, não é? E me dá uma alegria muito grande, viu, professora Blaine? A senhora, como eu, é uma professora, sabe que a nossa missão é muito nobre, principalmente, professora,
não exatamente naquilo que a gente especificamente ensina, mas na formação da cidadania, não é, né, professora? Porque na sala de aula nós temos muita oportunidade de os alunos nos ouvirem. Eu acho interessante, viu, Bleide? Eu sempre digo que o nosso discurso de professor ele é tão importante, é uma missão tão nobre essa nossa, porque, por exemplo, o discurso de casa do pai e da mãe torna-se comum, se repete para aqui e para acolá, e o discurso do professor ele tem uma influenciação muito grande. Eu digo isso não é porque eu sou professor, mas é porque eu fui aluno. E ainda hoje, professora Bleide, aquelas lições das minhas grandes professoras, dos meus grandes professores, estão aqui na minha cabeça. Eu divulgo. Bleide, é uma coisa muito interessante, minha querida. As palavras de um professor, a gente nunca sabe onde elas vão chegar. Por exemplo, repare a minha alegria. Você lembra que você foi minha aluna, né? E hoje Sim, tem uma grande professora de direito constitucional, sobretudo nessa matéria que nós vamos falar hoje. Quantas lives você já fez, né? Então, veja como isso é gratificante para uma pessoa, saber que contribuiu para estartar em alguém o desejo pelo direito, pelo magistério, pela docência. É isso que me entusiasma, né? Agora, eu não sei se você vai ficar me fazendo perguntas ou se eu faço logo o que eu desejo e depois você pergunta. não, vamos fazer assim, você começa, fale da sua ação popular, o que ela defende, já porque nós temos ouvintes que não são do direito, e depois eu faço algumas intervenções com relação ao próprio instrumento mesmo. Se você me permitir, eu queria lembrar, Blaine, em primeiro lugar, alguma coisa sobre o fundamento jurídico de tudo isso. Você sabe que a nossa Constituição de 88, no seu título 8º, que trata da ordem social, lá no capítulo 4º, ela fala do meio ambiente, não é? E Blaine, você sabe muito bem disso, neste particular, uma das constituições mais modernas do mundo. Eu quero plantar bem isso, porque às vezes eu vejo aqui na cultura brasileira um negócio assim, mas isso só acontece aqui no Brasil, isso não sei o quê, assim, até menosprezando a nossa cultura, a nossa legislação, o que não é verdadeiro. A nossa Constituição é muito boa. Esse capítulo do meio ambiente, Blaine, é uma maravilha. Você conhece tão bem ele, né? O artigo 255, quando ele começa... 225. Exatamente. Quando ele começa dizendo que todos têm direito ao meio ambiente. Todos, não são só os brasileiros. É como se a Constituição brasileira mandasse princípios para o mundo inteiro, porque ela não fala nos brasileiros, ela diz que todos, não é, têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não é? Ou seja, o respeito ecologicamente equilibrado significa tendo respeito pela natureza, não é? E dá aquela classificação comum que o direito civil dá, diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, não é? E que ele é essencial à sadia qualidade de vida, ou seja, a nossa saúde, a nossa vida, o nosso bem-estar depende do meio ambiente equilibrado, não é, Blaine? Afinal de contas, o calor que nós sentimos, o frio que nós sentimos, o coronavírus. O coronavírus, tudo se origina na natureza. Eu não sei, né? Esse coronavírus é uma coisa tão estranha. Quem não sabe, eu não estou aqui afirmando, eu não tenho cientificidade para isso, mas quem sabe se esse danado aí não surgiu de um desequilíbrio ecológico em algum local do mundo, alguém atacou a natureza de forma tão violenta e despertou esse monstro terrível, né? Que está assombrando o mundo inteiro, né? E a Constituição diz mais, não é, Blaine, que cabe ao poder público e à coletividade
preservar o meio ambiente. Não é só o que nós chamamos de governo, somos nós também, a nossa atitude, cada cidadão. E a cidadania não se exerce, não se efetiva só no direito do voto, como muita gente pensa, não. Ser cidadão é respeitar o equilíbrio ecológico, é contribuir para que a ecologia, para que o meio ambiente continue equilibrado. É preservar para nós, que estamos aqui na nossa passagem, mas também, Blaine, para as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, né? E isso é um direito, Blaine, é um direito tão intrínseco à condição humana, tão essencial e tão universal, que a Constituição, como eu já falei e repito, ela fala que todos têm direito a isso. Ela está querendo dizer o quê? A humanidade inteira, não é? E é um direito, é um dever essencial, universal, fundamental, faz parte da nossa vida, professora Blaine, não é? Isso aqui porque às vezes a gente vê o direito como uma coisa distante, como uma coisa dos livros, dos tribunais, dos advogados. Não, o direito que nós temos a um meio ambiente equilibrado é intrínseco à nossa vida. Como eu falei, é o ar que nós respiramos, é o chão que nós pisamos, né? É a vida, né? E entra a seguir a questão da sustentabilidade, essa ideia de sustentabilidade que todos nós devemos ter. Ou seja, é possível, com a educação ambiental e com tecnologia, usar os recursos da natureza. Eu não gosto do termo explorar, eu prefiro usar, né? Explorar a natureza, dá a ideia de que é destruir. Exploração da natureza, o uso da natureza. Você pode usar e preservar ao mesmo tempo, fazer o chamado uso racional. Isso aqui é a ideia da sustentabilidade, não é? Aliás, Blaine, professora, a minha geração, a sua já foi melhor, mas essas gerações atuais, eu tenho netos de 7, 8 anos, não sei o quê, como as nossas escolas estão trabalhando bem essa questão, Blaine. Um dia desse, a minha neta chegou aqui no meu sítio, eu moro no sítio, e eu havia tentado recuperar uma árvore, tinha muito cupim, tinha muitos predadores, ela já era muito velha, e não teve jeito de salvar a árvore. E eu, então, mandei cortar a árvore, mandei derrubar. E a minha neta chegou e viu a árvore no chão. Você não queira saber o tamanho do carão que essa menina me deu. Vovô, como é que você faz uma coisa dessa? Derrubou essa planta, vá plantar de novo. Ela viu os galhos no chão, está entendendo? Então, essa geração nova está muito bem. Blaine, o mundo vai ser muito melhor. Eu sou um homem muito otimista. Apesar de tudo isso que a gente vê ao nosso lado, esses desencantos que nós estamos tendo, mas o mundo está sendo muito melhor porque nós temos uma geração muito boa surgindo aí. Você já é muito melhor do que eu. A Blaine já é melhor do que o Antônio Carlos. Os filhos da Blaine já serão melhores do que a Blaine, notadamente nessa questão da preservação da natureza, dos recursos renováveis. Né? Olha a palavra, recursos renováveis. Você usa a natureza, mas tem meios de fazer essa natureza se renovar, não é? E isso, Blaine, para você, que é uma constitucionalista, é exatamente o que se chama ordem pública ambiental constitucionalizada, né? É muito importante. Exato. Esse aspecto, né? E como eu já falei, e aqui vou repetir, Blaine, isso é uma questão de sobrevivência da humanidade. Se nós destruirmos a nossa casa, que é o meio ambiente, nós vamos morrer, nós vamos sucumbir, nós vamos acabar, não é? E aí vamos começando agora a entrar mais no direito, e sobretudo na questão da renca. Veja, Blaine, qualquer intervenção humana na natureza, do ponto de vista do direito, só pode ser feita se tiver autorização legal, ou seja, uma lei no sentido formal. Então, a nossa vigilância cidadã tem que ser muito em cima
desses normativos, feito portarias, resoluções, isso e aquilo, para saber se isso está adequado, de acordo com os parâmetros da Constituição. Olha que coisa triste, Blaine. Nós assistimos naquele vídeo da fatídica reunião ministerial do atual governo, de 22 de abril, agora deste ano. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. O que foi que ele disse? Vamos aproveitar o coronavírus para aprovar resoluções que autorizem exploração. Ali, Cleide, não é nem exploração, é degradação, Blaine. Ele quer revogar, ele quer acabar com a legislação infraconstitucional, já que não pode acabar com a constitucional, para fazer o que ele está fazendo. O que é que ele está fazendo? Ele está dispensando as multas dos crimes ambientais, ele acabou com o fundo da Amazônia. Professora Blaine, a senhora sabe, o fundo da Amazônia, mantido notadamente pela Alemanha e pela Noruega, já mandou para o Brasil algo em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E este Ricardo Salles, este governo, extinguiu este fundo. Só da data que ele extinguiu para cá, professora, nós já perdemos 100 milhões de reais a fundo perdido, porque esse dinheiro não é um empréstimo, é uma doação que a Alemanha e que a Noruega faziam ao Brasil. Já perdemos algo em torno de 100 milhões de reais, professora. Não é? Então, é uma questão muito séria, não é? Então, só lei. E foi exatamente aí, nesta questão, que quando o presidente Temer editou aquele decreto 9.142, lá em 2017, foi no dia 16 de agosto que ele editou e publicou. E eu comecei a ver as autoridades, as celebridades, os artistas falando sobre aquilo. Eu vi declarações da Gisele Bündchen e de outros notáveis falando mal daquele decreto. E eu resolvi estudar, professora Blaine. Eu fui estudar, fui ver o decreto e tudo. E abri a Constituição e encontrei de maneira muito clara que o presidente Temer não podia fazer aquele decreto. Porque, como eu já disse hoje, qualquer intervenção no meio ambiente, notadamente na Amazônia, nas reservas indígenas, nas reservas florestais, só pode ser feito, como diz a Constituição, na forma da lei. E é lei no sentido formal, lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o presidente Temer, que é um constitucionalista, eu até estudei por alguns livros dele, que não estou mais lendo, fez por um decreto. E a tese foi tão simples, professora, da ação popular. Eu só disse para o juiz o seguinte: olha, ele não podia fazer por decreto, está aqui a Constituição, ele tinha que fazer por lei. Isso eu entrei no dia 29 de agosto, portanto, 6 dias depois da edição do decreto, caiu na 21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e, em menos de 24 horas, o juiz concedeu a liminar e suspendeu os efeitos do tal decreto do Temer. Né? E uma liminar muito segura, porque ele desconstituiu não só aquele decreto, mas ele botou logo qualquer outro que venha substituí-lo. Aí o governo ainda esperneou por aí. Porque havia um vício formal, né? Mas assim, de uma clareza mediana. Não precisa ser um grande jurista. Um acadêmico de direito já perceberia, professora Blaine, essa coisa. E este governo, às vezes eu penso, eu não sei como são essas assessorias jurídicas, porque isso é uma barbaridade, professora Blaine. A Constituição diz que deve ser por lei e o presidente da República edita um decreto. Ou então eles apostam que não tem alguém neste país que esteja atento. E eu estava atento. E pedi, e o juiz deu a liminar. O governo ainda disse que ia recorrer, não recorreu.
A repercussão, professora Blaine, a repercussão no Brasil e no mundo foi imensa. Para a senhora ter uma ideia, sabe quem foi que me deu a notícia que o juiz tinha concedido a liminar? O The New York Times. Eu estava lá na Unifor, saindo de uma sala de aula, meu telefone toca, era dos Estados Unidos, mas era um inglês complicado, eu também, meu inglês não é bom, mas eu percebi que era do New York Times. Aí entrou ainda um tradutor, mas de repente a ligação caiu. E pouco tempo depois, a sucursal brasileira, que fica no Rio de Janeiro, do The New York Times, me liga, confirmando, o senhor é o professor Antônio Carlos e tal, foi o senhor que entrou com ação popular? Sim, confirmei tudo. Ela me disse, olha, o juiz acabou de conceder a liminar. Pois foi o jornal The New York Times que me deu a notícia, Blaine. Você vê o tamanho da repercussão que isso teve. O tamanho da preocupação internacional com a Amazônia. Sim, Blaine, um colega nosso, professor, que faz a assinatura do jornal Le Monde, me levou o Le Monde para a Unifor e disse, olha aqui, Antônio Carlos, meia página do jornal Le Monde era sobre esse assunto. E a moça que me entrevistou, do New York Times, ela me disse assim, e o senhor é o quê? O senhor é uma autoridade? Eu digo, absolutamente. Eu sou um cidadão comum do povo. Foi essa a expressão que eu usei. Foi muito bem. E a matéria do Le Monde começava dizendo assim, Antônio Carlos Fernandes, até então um cidadão comum do povo, hoje é um cidadão da humanidade, porque conseguiu desconstituir o decreto e tal. Aí saía falando por aí. Praticamente, Blaine, em todos os jornais do mundo, saiu aquela notícia. Eu não sabia que nós tínhamos, nós da Unifor, você, eu e todos, tínhamos tantos ex-alunos por esse mundo afora. Blaine, me ligou aluno de local que eu nunca tinha ouvido nem falar. Professor, meus parabéns, saiu no jornal daqui. Todo canto, no mundo inteiro saiu, todos os blogs brasileiros, todos os jornais, televisão e tudo, todo mundo noticiou aquilo, porque o presidente Temer tocou exatamente em dois assuntos extremamente sensíveis no mundo inteiro, Amazônia e Índio. Porque lá na reserva Renca tem 7 reservas florestais e 2 comunidades indígenas também lá, tá certo? Então ele tocou nesses 2 assuntos, Amazônia e Índio, e mexeu com o mundo inteiro. É como, Blaine, olhe, o nosso governo atual, presidente Bolsonaro, ministro Ricardo Salles, olha, nós brasileiros que nos preparemos para o que vem por aí. Porque recentemente 7 grupos econômicos internacionais muito fortes, muito grandes, mandaram dizer ao Brasil, através daquela agência de notícia Reuters, que vão deixar de investir no Brasil se o desmatamento na Amazônia continuar nesse ritmo que está, que vão deixar de comprar os produtos brasileiros. Este povo está brincando com fogo, Blaine. Além dessa confusão imensa que esse vírus nos trouxe, depois dessa imensa confusão de um presidente que não tem o equilíbrio necessário para exercer o cargo para o qual foi eleito, nós nos deparamos também com um ministro do Meio Ambiente que já foi condenado pela Justiça Estadual de São Paulo por improbidade administrativa, exatamente quando exercia o cargo de secretário estadual do Meio Ambiente. Ele é um destruidor da natureza. Uma das primeiras medidas dele foi extinguir o fundo da Amazônia, como eu já disse. E, naquela fatídica reunião a que eu já me referi, ainda disse qual é, o que está na cabeça dele. Olha, vamos aproveitar que o povo está focado na pandemia, no coronavírus, para deixar a boiada passar. O que era a boiada passar? Revogar todo o normativo infraconstitucional
que preserva o meio ambiente, Blaine. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. E aí entra exatamente a cidadania, a participação das pessoas em todo este processo, não é? Que você sabe muito bem que tem um princípio, o princípio de número 10 da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi realizada aqui no Brasil do dia 3 a 14 de junho, de 92, no presidente Collor, que lá essa declaração, esse princípio 10, é que abre a porta da cidadania para a nossa atuação na defesa do meio ambiente, sem contar que a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 73, recepcionou a ação popular, que é a Lei 4.717, lá de 65, mas que foi recepcionada. Isso, junto a esse princípio 10 que eu falei, faz com que o cidadão tenha uma força imensa através da ação popular, né? Que foi o que eu usei. Eu usei uma ação popular, uma ação simples. A tese jurídica não foi difícil. O juiz era expedito, era bom, entendia e deu uma liminar muito boa. Pronto, daí... o senhor tocou no ponto que eu vou falar. Pois não. Eu queria que o senhor dissesse, professor, a lei é de 65, né? Então eu considero um grande avanço os militares terem se preocupado com um instrumento popular de defesa de algum direito. Mas a lei, alguns doutrinadores de direito ambiental criticam bastante, e eu também. E só um adendo: Portugal, o voto é livre, não é obrigatório, mas exige para a ação popular que o cidadão esteja em dia com a justiça eleitoral, o que é mais bizarro ainda do que o Brasil. O Brasil também exige, mas aqui o voto é obrigatório. Então, isso é o primeiro ponto da minha crítica com relação à lei, e a Constituição não combateu esse vício, porque se você libera, concede um instrumento popular de defesa de determinados direitos, por que razão você vai vincular ele a qualquer outra obrigação que você tenha com o Estado? Veja bem, Blaine. Sim, pode continuar. Aí o segundo ponto. A professora Giovana Cartacho, acho que o senhor se lembra dela? Sim, sim. Até hoje é professora da hoje é professora da UFC. Na tese de doutorado dela, pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela fez ciberdemocracia, mas ela fez um mapeamento da justiça ambiental durante 10 anos no STJ. Para concluir nesse mapeamento que as regiões Norte e Nordeste têm uma inexpressividade em termos de defesa do meio ambiente, se comparadas ao Sul e ao Sudeste. Segunda conclusão da tese dela é que se comparar a ação civil pública com a ação popular também é muito pouco utilizada pela sociedade, e aí a ação civil pública ela vai na frente porque o Ministério Público é uma carreira que precisa mostrar para que é que veio. Então, eles passam diuturnamente fiscalizando aqueles direitos que a Constituição determina, no 129, e usando esse instrumento que hoje a Defensoria, depois de uma ação direta de inconstitucionalidade, passou a ser legítima também. O senhor não acha que a ação popular deveria se tornar um instrumento mais básico ainda? Mais básico, tipo haver um formulário que a pessoa preenchesse em determinado setor público. Olha, eu queria vir pegar aqui um formulário de ação popular, para ver se realmente esse instrumento passa a ser... Eu digo com muita franqueza, eu nunca entrei com ação popular, eu sou professora de direito ambiental. Tanto que eu bati palma quando eu vi que o senhor defendeu a renca. Eu disse, olha, enquanto eu escrevo sobre meio ambiente, ele age.
Eu sou muito autêntica. Enquanto eu fico doutrinando o direito ambiental, vem um advogado que não é ambientalista, não mora na região norte e defende a renca. Eu não sei se você sabe que eu me baseei em muitos dos seus escritos para fundamentar a ação popular. Foi, eu consegui na Unifóssil o material de aula que me serviu bastante, tá certo? Agora, eu acho assim, viu, Blaine, nada impede que isso seja feito. Nada impede. Apenas a lei da ação popular só diz o seguinte, que você prova a cidadania anexando o título de eleitor. Não fala sequer que tem que estar em dia com a legislação eleitoral. Só A que lei tem não que ter o título, né? tem que ser eleitor. Pronto, tem que ser eleitor. Aí já dificulta para os índios. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ah, Veja bem, nada impede que os órgãos de defesa do consumidor ou os órgãos que cuidam da cidadania elaborem esse formulário que você acaba de falar. Não é, poderia perfeitamente existir, Ah, você não tem advogado e você não sabe como fazer, pois preencha aqui esse formulário e dê entrada. As defensorias públicas estadual e federal poderiam elaborar esse formulário e para entregar para as pessoas que chegassem lá reclamando de alguma agressão ao meio ambiente. Nada impede, professora, que essa sua ideia seja efetivada e não precisa mudar a lei da ação popular, não precisa mudar a lei da ação civil pública, tá certo? Porque, como eu disse para a senhora, um cidadão pode até pegar uma folha de papel e escrever à mão. Porque, sendo por um cidadão, eu não acredito que um juiz, um verdadeiro juiz, vai exigir do cidadão aqueles requisitos do artigo 282 do CPC, que a petição tem que ter isso, tem que ser aquilo. Não, porque o nome já está dizendo ação popular, ação para o povo, popular para o povo. E o inciso 73 do artigo 5º é muito claro quando diz assim, qualquer cidadão. E não tem que pagar custas, a não ser que. E nem se submete aos ônus da sucumbência, a não ser que haja, como diz a própria Constituição, evidente má-fé. E, é. Aí a litigância de má-fé, ela realmente tem que ser punida, né? claro, tem que ser punida, né? Então, professora, a senhora toca num ponto que é fundamental. Isso que a senhora acabou de dizer, não há absolutamente nenhuma proibição para que seja feito. Tomara, e eu agora eu tenho muitos amigos, defensores públicos, federal, estadual, vou dizer para eles, rapaz, procure a professora Blaine e elaborem um questionário segundo o que ela recomendar e leve para as defensorias públicas. Chegou uma pessoa lá reclamando de alguma agressão ao meio ambiente, preencha aqui esse formulário e a sua petição estará pronta. Né? Muito boa a ideia, professora. Pois bem, se a senhora me permite, eu queria ainda lhe dizer uma coisa que eu anotei aqui para não perder Claro, a minha linha permito de raciocínio. tudo. É esse processo de participação popular, professora, não se faz só através da ação popular. Primeiro, ele, de maneira indireta, está presente no processo legislativo, porque os nossos vereadores, os nossos deputados e os nossos senadores são eleitos pelo povo. Né? Então, o processo legislativo que eles manejam é fruto já da representação popular. Não é? Depois, a chamada sociedade civil organizada, os sindicatos, as ONGs, as associações, tudo isso é forma de participação popular, não é? O instrumento do plebiscito, que está na Constituição, também é uma forma de participação popular muito, muito evidente, né? As audiências públicas nos parlamentos federais, estaduais e municipais, a cidadania tem que participar dessas audiências públicas. Lá na cidadezinha do interior, na Câmara de Vereadores, estão elaborando uma lei sobre isso, que o vereador faça audiência pública, que ouça a comunidade, não é? Porque a Constituição é tão clara, e não é a brasileira, é qualquer Constituição democrática, todo poder emana do povo. Povo. Aliás, professora,
eu acho que não cabe aqui, mas me permita dizer, o nosso atual presidente, o presidente Bolsonaro, ele parece que é um homem de muito poucas letras, de muito pouca leitura. Porque ele está entendendo que é quando a Constituição diz que todo poder emana do povo, ele está entendendo que só quem teve voto é quem tem poder. O judiciário não teve voto, mas o judiciário emana do povo, porque foi o povo que fez uma Constituição, através dos seus representantes, dizendo que só se entra para o judiciário através de concurso público. Está lá nessa pontinha aí a representação popular. Então, quando a Constituição diz que todo poder emana do povo, está corretíssimo. Todo poder, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, seja o executivo. Infelizmente, o nosso presidente está entendendo, porque teve 57 milhões de votos, ele pode fazer tudo o que bem quer, não precisa sequer cumprir a Constituição que ele jurou. A senhora sabe que também foi através de uma ação popular que eu pedi a interdição pessoal do presidente Bolsonaro, porque eu o entendo como um insano mental. E a tese que eu aleguei foi insanidade mental. Claro que era uma tese assim muito difícil, eu sabia que seria difícil. O que foi que eu pedi ao juiz? Através de uma ação popular. Porque a ação popular também defende o princípio, lá esculpido no artigo 37 da administração pública, da moralidade administrativa. Eu não vejo muita moralidade administrativa no proceder, nas atitudes do nosso atual presidente. Né? E por isso eu entrei. Aí eu pedi ao juiz assim, que, vendo a questão da interdição comum, a interdição civil, aplicasse aqueles princípios, nomeasse uma junta médica para ver se o presidente tem sanidade ou insanidade, que eu não sou psiquiatra para dizer, e que declarasse a interdição política dele. E não é interdição assim, não está na Constituição isso. Eu tentei fazer uma derivação, mas o juiz foi muito seguro e falou, indeferiu o meu pedido, dizendo que o presidente da República só sai por impeachment. Por impeachment. Eu não sei. Professor, já puxando para o direito administrativo, e é uma dificuldade que o Ministério Público tem, inclusive, não salvo engano, em 2014, o Ministério Público organizou um seminário para discutir as resoluções elaboradas pelos poderes executivos, a nível de Estado e União, aquela colcha de retalhos de tantas resoluções que muitas vezes o juiz não sabe no que vai se espelhar. Se segue uma resolução CONAMA ou uma resolução de determinado Conselho Estadual de Meio Ambiente ou simplesmente determinada lei infraconstitucional. Como é que o senhor vê essa dificuldade do direito administrativo brasileiro para que realmente o meio ambiente possa atingir um nível satisfatório de eficácia social, né? Que é um problema de direito administrativo. Os poderes executivos, eles podem elaborar resoluções. Isso, sem dúvida. Professora, veja bem, o juiz, a meu sentir, quando ele vai julgar, ele não vai pegar das normas de menor influência hierárquica até chegar na Constituição, não. Ele vem da Constituição para baixo. Isso é o que o Kelsen defende e ensina, né? Então, ele vem de cima para baixo. Na medida em que ele ache, logo no topo, abaixo da Constituição, uma norma elaborada, seja por quem for, CONAMA e não sei o que, ou portaria, ou resolução, ou o que seja, que agrida a Constituição, já ali ele não vai mais atrás de coisa nenhuma para baixo. Ele já, por inconstitucionalidade, aplica os princípios. O problema, viu, professora Blaine, é que a cultura jurídica brasileira,
ela é muito feita em cima de norma e de princípio. A senhora, como eu, já quando fala de princípio na sala de aula, quando a gente fala, os meninos dizem, sim, vamos deixar o princípio de lado, cadê a lei? Ora, mas minha Nossa Senhora, veja o raciocínio. Qualquer norma, qualquer norma que não esteja fundada nos princípios do direito, não pode ter eficácia, não pode ter validade, né? Mas o problema da cultura jurídica brasileira, cadê a lei? Onde é que está na lei? Quando a questão principiológica é que é o básico, é o fundamento do direito, não é, professora? Então, nós encontramos isso que a senhora falou no direito administrativo, no direito previdenciário, no direito tributário. Se você for num guichê do INSS, qualquer norma elaborada por um funcionário lá do... Não, aqui, tá aqui, eu elaborei isso aqui, ó, aqui no meu guichê, isso aqui não pode não. Pronto, as pessoas já se conformam. E o Delfim Neto, em relação a essa questão previdenciária, falou uma coisa muito interessante uma vez. Ele diz assim, não, vamos fazer o seguinte, nega tudo, nega tudo. Mas olha, 10% recorre ao Poder Judiciário, o resto vira receita. Então, tem essa comodidade, professora. E esse aspecto que a senhora levantou no direito administrativo tem, de maneira mais agravada, no direito previdenciário e no direito tributário. É um cipoal de normas que não tem como... é uma letargia da sociedade, né? Agora, isso, de certa maneira, muitas vezes é feita exatamente com o propósito de criar tantos filtros e tantas barreiras que não se chega ao verdadeiro direito, que é o que está lá na Constituição. Professor, o senhor deve lembrar, eu coordenei o projeto Cidadania Ativa. Ele foi criado no ano 2000 e eu coordenei entre 2005 e 2008. E eu acho que a Unifor foi muito feliz, os criadores, professora Ana Paula Araújo, com o nome Cidadania Ativa. Inclusive, o Jorge Miranda, num dos seus livros de direito constitucional, usa essa expressão cidadania ativa. E eu citei na minha tese de doutorado. Sim. Bom, para os nossos ouvintes aí, é só para deixar claro que cidadania ativa significa que você está em constante atividade no exercício de cidadania, né? Isso. Então, qual a mensagem que o senhor passa aí para os nossos espectadores de que a gente saia dessa letargia? Nós temos um instrumento, a própria tese da professora Giovana Cartacho mostra a falta de exercício da cidadania das regiões Norte e Nordeste, que a gente sabe que há um grande problema de PIB entre as regiões brasileiras, né? Há vários desníveis, várias desigualdades em termos orçamentários e etc. Mas qual é a mensagem que o senhor passaria aí para os nossos espectadores para que eles consigam realmente recorrer desse instrumento na defesa dos direitos deles? Nós não podemos ficar esperando o Ministério Público. Professora, eu conheço o projeto Cidadania da Unifor, eu conheço o seu trabalho. Se não me falhar a memória, esse projeto parece que foi até premiado nacionalmente. Foi? Foi. É porque eu não quis dizer para não... Não, Foi. Mas eu quis falar do nome Cidadania Ativa. Não, quer dizer, ou seja, a gente tem que estar ativo. Eu conheço, muitos alunos meus participavam e às vezes eles me falavam, professor, deixa eu sair um pouquinho porque eu tenho que ir fazer isso, aquilo. Tinha até uma camisa, né? Tinha um fardamento. Isso. Pois bem, aquilo é uma coisa importantíssima. Olha, professora Blaine, nós, eu, a senhora e tantos outros, temos nas mãos uma grande universidade para trabalhar, que é a Unifor. Professor, eu tenho 40 anos na Unifor. Eu conheço a Unifor de baixo para cima, de cima para baixo e de um lado para o outro. Eu já fui aluno da Unifor, eu sou professor da Unifor, meus 3 filhos se formaram na Unifor. Então, eu conheço todas as janelas daquela casa. É uma grande universidade. Olha, especificamente esse projeto que a senhora falou, é uma maravilha. O que as comunidades
porque os meninos iam lá para as comunidades, né, dar palestras sobre Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, etc., defesa do consumidor. O que a comunidade aqui de Fortaleza ganhou com aquele projeto foi uma coisa espetacular. Eu conheço, professor, aquilo. E a mensagem que eu deixo para atender a senhora é que a cidadania fique ativa, como eu fico. Olha, eu vou confessar aqui uma coisa para a senhora e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu pelejo para ficar quieto. Eu pelejo para ficar quieto. Não, eu não vou mais entrar com nenhuma ação, não. Aí a bola passa quicando na minha frente. Vou pegar a última que eu entrei, Ação Popular também, fundada na questão da moralidade administrativa, que foi a indicação que o Brasil fez para que o ministro Weintraub exerça, ocupe a diretoria executiva do Banco Mundial. Olha, professor, eu estava bem quietinho na minha casa. Quando eu vi aquilo, eu disse, não posso deixar passar em branco uma coisa dessa. Mas deixa eu lhe dar uma dica. Nós estamos vivendo, nós somos uma sociedade de risco e vivemos numa era digital. Então, por que o senhor não cria um canal do YouTube para fomentar esse espírito de cidadania? Então, a cada semana o senhor gravava um vídeo falando sobre ação popular, sobre esses instrumentos que o cidadão pode utilizar, porque a gente pode também, dependendo da matéria, fazer a denúncia para o Ministério Público. Sim. Ainda tem essa possibilidade. Quando não cabe ação popular, cabe ação civil pública. Isso. Professora, eu mesmo divulgo muito quando eu entro com uma ação e a imprensa me ajuda. Normalmente, quem primeiro publica aqui no Ceará é o jornal O Povo. Aí, quando o jornal O Povo publica, aí é blog. Olha, nessa questão da renca, eu vou dizer uma coisa, senhora, eu não consegui ler tudo o que saiu nos blogs sobre aquela ação popular. Eu não consegui, pelejei, mas eu não conseguia, tanto nos blogs como na imprensa internacional. Eu tenho dificuldade com as línguas, mas o inglês, o francês, o italiano e tal, eu arranho, dá para traduzir, não sei falar, mas ler dá para a gente sair do canto. Então, foi tanta matéria, tanta coisa, e eu digo para a senhora, olha, o Temer, ele quis nomear como ministra do Trabalho aquela filha desse grande corrupto nacional, podemos até dizer assim, que está voltando aí para o governo, que é o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson quis botar uma filha dele, que era deputada federal, como ministra do Trabalho. Foi uma ação popular que não permitiu. Foi uma ação popular, não foi minha, não. Foi de outro cidadão por aí. Foi uma ação popular que não permitiu. Então, é aquilo que eu falei para a senhora, essas ações que eu já entrei, elas tiveram uma repercussão e eu, por exemplo, ontem eu soube que vários advogados aqui do Ceará já entraram com uma ação, uma notícia-crime, não foi ação popular, foi uma notícia-crime, pedindo ao STF que apure como foi, entre aspas, essa fuga do Weintraub para os Estados Unidos. Quer dizer, é a cidadania despertando. Está entendendo, professora? Agora, essa sua ideia é muito boa, é muito válida. Quando acabar a pandemia, que nós nos encontrarmos pessoalmente, nós vamos começar a conversar muito sobre isso. E a senhora que já tem esse canal aqui, que eu estou usando a seu convite, de público lhe agradeço o convite que a senhora me fez. E vamos conversar mais para ver se eu dou uma passada mais larga. Tá bom, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vim aqui em um horário desse, né? E os espectadores que estão no ouvido, o senhor foi muito elogiado aí, ex-alunos seus. O Florhan foi meu aluno e está mandando um abraço para o senhor. Então, eu quero lhe agradecer e depois eu lhe mando o link da live publicada no canal do YouTube. Muito obrigada, professor.
Professora, olha, eu que agradeço, não é a senhora que tem que agradecer, sou eu, porque a senhora me deu essa oportunidade. Porque eu não sou uma pessoa que tenha destaque para quando faça uma coisa, a imprensa, porque foi o Antônio Carlos que fez divulgar. Não. Então eu tenho que contar mesmo é com a colaboração de amigos, como a senhora, e também me ligou um senhor, Dom Orvandi, não sei se a senhora já ouviu falar nele, que também quer fazer uma live comigo sobre esse mesmo assunto que você tocou. Já tem um outro professor da Unifor, que no dia 29 eu vou entrar na sala de aula via internet, já também falando desse mesmo assunto. E tem umas escolas públicas aqui no Eusébio, que sempre me chamam para dar palestra para os alunos do segundo grau a esse respeito. Então, não é a senhora que tem que me agradecer, sou eu que agradeço a senhora. Agora, eu me lembro, viu, professora, que quando a senhora foi minha aluna, eu lhe aperreava muito, lembra? Pedindo para a senhora dar uma risadinha. Aquela gargalhada, né? A gargalhadinha gostosa que a senhora dava. Então, professora, muito obrigado a quem não está nos vendo, quem não está nos ouvindo, quem está participando. Mando um abraço para todos vocês, agradeço, fico muito feliz, sabe, professora? Porque deixei eu aqui contar uma intimidade, embora que a gente esteja ao vivo. Eu recebo tanta crítica também. Tem gente que diz... Porque na imprensa tem saído muito uma foto minha que tem no arquivo do jornal O Povo, com uma camisa azul e tal. Aí o povo diz, não tem nem jeito de advogado, nem parece com advogado, não sei o quê, está querendo aparecer. Então, a gente recebe também umas porradinhas, me permita o termo popular, por isso que eu estou me sentindo lisonjeado, feliz e agradecido pela lembrança que a senhora teve e estou sempre à sua disposição. Um abraço bem grande para a senhora. Outro professor. Está nos vendo. Boa noite. Um abraço.